Desculpa aí, Marcos 6:45. Diz assim: e imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E viu os fadigados de remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito e gritaram, porque todos os viram, e perturbaram-se. Imediatamente falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, e não tenhas medo. E subiu junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram maravilhados em si mesmos, além da medida. Amém? Você que pode, feche seus olhos, fale com Deus agora nesse momento. Peça para que o Senhor venha nos ministrar, venha falar na nossa vida, ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora. Te damos graça, Senhor, louvor, honra e glória, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Nós rendemos a nossa vida totalmente a Ti, Senhor, todos os dias, mais uma vez, mais um domingo. E nós acreditamos que não é só mais um culto, mas sim uma oportunidade nova de nos entregar de uma forma diferente, de agarrar a Tua palavra, de viver tudo aquilo que o Senhor tem liberado do Teu altar. Por isso nós rendemos a Ti totalmente, Senhor. Que nada e nem ninguém venha atrapalhar o Teu agir nas nossas vidas. Que nenhum espírito maligno, nenhuma distração venha tirar aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Leva-nos a águas mais profundas, Senhor. Leva-nos a lugares, Senhor, onde nós possamos romper, Senhor, sobre todas as áreas da nossa vida. Nos tira, Senhor, do comodismo. Nos tira, Senhor, das mesmices, Senhor. E nos leva a romper debaixo da Tua palavra e na Tua presença. É o que nós clamamos em nome de Jesus. E Te damos toda a glória, e toda a honra, e todo o louvor, e toda a autoridade é sobre Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você que pode, toma o seu lugar. Isso, aplaudindo ao Senhor. Nós vemos esse acontecido aqui com Jesus e os discípulos, logo após ele ter operado um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos ainda estavam maravilhados com tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Mas Jesus olha para eles e fala: agora vocês entrem no barco e vão para Betsaida, e eu vou ficar aqui para despedir as multidões. Eu vou ficar aqui para esperar com que todos voltem para suas casas, para que todos estejam em paz. E logo em seguida, quando a multidão se foi, Jesus ele sobe ao monte para orar. Ele vai ter um momento com o Pai. Nós vemos o quão importante é a oração, porque até mesmo Jesus, sendo Deus, ele tirava ali o seu tempo para orar, o seu tempo para estar a sós com o Senhor. Por isso que nós falamos aqui ontem no salão, Jesus ele sempre nos leva a viver como exemplo daquilo que ele mesmo fez. Porque ele disse, quando for orar aos discípulos, feche a porta do seu quarto e ore ao seu Pai em secreto, porque em secreto ele há de te responder. Por que Jesus estava ensinando dessa forma? Porque ele mesmo fazia isso. A porta do quarto, queridos, não é algo específico. A palavra do Senhor ela vai sempre nos trazer analogias, ou vai sempre nos trazer algumas parábolas para que nós possamos entender de uma forma mais clara. Mas quando fala fecha a porta do seu quarto e ora ao seu Pai em secreto, ele está dizendo: se guarda, se reserva em um lugar, se afasta um pouco das multidões, se afasta um pouco das movimentações, e ore ao seu Pai no seu secreto, no seu lugar de habitação ali, no lugar onde só está você e Ele, que é o lugar onde você pode mostrar para Deus realmente quem você é. Não que Deus não saiba quem nós somos, mas que nós possamos mostrar para nós mesmos quem nós somos. Porque quando nós viemos chegar diante da presença de Deus, nós não podemos chegar diante de Deus sem como entendemos que nós somos filhos. Nós não podemos muitas vezes chegar e somente dizer quem Deus é, porque Ele já sabe quem Ele é.
O que Deus ele deseja ouvir de nós é quem nós somos. Mesmo Deus ele sabendo quem nós somos, Ele quer ouvir de nós o quanto nós reconhecemos qual é a nossa natureza, qual é o nosso pecado, qual é a nossa necessidade. Isso é o que nós precisamos expressar diante de Deus. O que Deus deseja que nós venhamos buscar nele em um momento de oração, não é que nós venhamos dizer palavras bonitas, não é que nós venhamos enfeitar, fazer tudo aquilo, porque logo em seguida, depois desse versículo que Jesus ensina sobre a oração, ele fala: não faça como os fariseus, que oram em voz alta, em palavras de conhecimento bonito, porém o coração está distante. Ali mesmo eles já receberam a sua recompensa. Então o que Deus deseja é um coração disposto, um coração, como a palavra do Senhor vai dizer, que Ele não resiste, um coração arrependido, um coração aquebrantado diante da presença dEle. O que é isso? É quando nós se afastamos e dizemos: Senhor, esse sou eu, cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de dificuldade, mas eu estou disposto, Senhor, a ouvir a Tua voz, eu estou disposto a ser transformado por Ti. Eu estou disposto a Te obedecer, Senhor. Eu estou disposto a mudar a cada dia. Eu sei que existem em mim muitas coisas que precisam ser arrancadas, mas eu sei que quando essas coisas forem tiradas, eu sei que o Senhor tem para colocar da sua parte. Eu sei que o Senhor tem para colocar do Teu reino. Eu sei que o Senhor tem para colocar da Tua sabedoria. Quando nós estamos dispostos a nos reconhecermos quem nós somos diante de Deus, não é chegar e: grande Deus, soberano, altíssimo, o Senhor é poderoso. Parece que a gente está querendo convencer a Deus de quem nós somos. E aí Deus está ali só esperando a gente mudar a oração e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, disposto a me arrepender. Gera no meu coração um arrependimento verdadeiro. Gera no meu coração uma oração sincera. Senhor, que não seja somente por palavras bonitas, mas que seja de um clamor, de um despertar do meu coração verdadeiro. É isso muitas vezes que Deus está dizendo quando nós deveremos orar ao Pai. Quando você chega diante de um pai, de uma mãe, de uma pessoa para falar, você chega diante do seu pai e fala: Altíssimo Pai, bondoso, milagroso Pai, eu queria te pedir, empresta a chave da moto. É assim que a gente faz. Quando chega na mãe: Mãe, altíssima, maravilhosa, linda, belíssima, soberana, eu queria comer que eu estou com fome. Não é assim que nós chegamos. Por isso que Jesus vai dizer: feche a porta do seu quarto, ora ao seu Pai em secreto, que em secreto Ele vai te responder. O nosso relacionamento com Deus é de pai para filho. Nós precisamos resgatar todos os dias essa paternidade. Nós precisamos todos os dias resgatar essa herança que o próprio Deus conquistou para nós, nos entregou, derramou sobre as nossas vidas. Só que muitas vezes o que acontece, nós temos medo da paternidade. E a paternidade não é um lugar para que nós venhamos sentir medo. A paternidade é um lugar onde nós venhamos se sentir aconchegantes, é um lugar onde a gente venha se sentir seguro, é um lugar onde a gente venha ver a esperança nele. A paternidade não é um lugar de medo. A unção, o poder, o milagre de Deus não é um lugar de medo, porque o povo insiste em viver isso. Nós muitas vezes confundimos o temor com o medo. Meu irmão, nós não podemos ter medo de errar com Deus, porque Deus ele é misericordioso. Nós temos que temer errar com o homem, porque o homem não tem misericórdia. E muitas vezes pelo contrário, Deus ele ainda pela sua misericórdia, Ele está disposto a nos ajudar, a nos ensinar. O problema não é o erro, o problema é permanecer no erro. O problema é insistir no pecado. O problema é: eu pequei, agora Deus não quer mais saber de mim. Deus não me ama mais, não vou mais para a igreja porque eu pequei. O que os irmãos vão pensar, vão falar de mim? O que importa para nós é a opinião de Deus, meu irmão. Talvez pode acontecer de um irmão que não esteja maduro o suficiente e não saber lidar com o erro de tais pessoas. Porque pessoas que ainda não alcançou a maturidade, elas olham alguém errando e elas acham que elas não erram. Porque somente alguém maduro consegue reconhecer quem é diante de Deus. E aí vê alguém errando e já pensa: podia ser eu no lugar, então o que eu posso fazer? Ajudar. O que eu posso fazer? Abraçar. O que eu posso fazer? Ensinar o caminho que deve andar. Eu vou errar junto com o erro? Não, eu não vou errar junto com o erro, mas eu vou ensinar o caminho que pode levar a um lugar de maturidade, um lugar talvez que essa pessoa não tropece mais. Isso é uma atitude madura, uma atitude sábia. Não é quando nós vemos alguém errar e dizer: não, essa pessoa já era, está fora.
coisa difícil na vida. Mas uma das coisas mais difíceis que eu fiz foi ser crente. Foi entrar pro evangelho. Que é um negócio difícil. E ainda mais, se eu não fazer do jeito certo, eu corro risco de ir pro inferno. Já estou fora do evangelho. Mas não é que é difícil, é que para a carne realmente, para a carne é uma guerra. Por isso que o Senhor vai sempre nos ensinar a matar a nossa carne, a não semear na carne, mas sim no Espírito. Porque a carne, ela vai nos levar à corrupção, ela vai nos levar a acusações, ela vai nos levar ao medo, ela vai nos levar a muitas vezes deixar de alcançar ou de receber aquilo que o próprio Deus já liberou sobre nós. Sabe, Deus, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo. Em outra passagem em Marcos também, o Senhor vai dizer: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes, porque eles sim precisam. Eu vim para os pecadores e não para os justos, Jesus estava dizendo. Só que nós, com a nossa natureza humana, muitas vezes a gente acaba invertendo esse versículo e acha que Jesus veio só para os bons. A religião muitas vezes prega e acha que Jesus veio só para os crentes, só para os evangélicos, só para os católicos. Não, Jesus veio para aqueles que ainda não conhecem. Jesus veio para aqueles que ainda não receberam essa graça, essa misericórdia, esse entendimento. E eu creio que nesse novo tempo nós iremos viver esse nível de consciência em Deus. Nós não iremos temer ao Deus que é o nosso Pai. Nós iremos alcançar e viver esse lugar de paternidade dele. Nós iremos receber a nossa herança de filho. Nós iremos alcançar a autoridade que é dada pelo Pai somente aos filhos. Nós iremos acessar esse lugar, não temeremos. A Bíblia fala que Jesus orou, subiu ao monte, e ao ele ver os discípulos se fadigando, já cansando de remar, porque o vento estava contrário à direção que eles estavam indo, então estava difícil deles remar. Isso também nos mostra uma coisa: muitas vezes nós estamos ali remando, e está sendo difícil, estamos cansados e achamos que nós estamos indo para a direção errada. Se nós olharmos para os nossos olhos naturais, muitas vezes nós falamos: não, está muito difícil, eu não vou continuar remando porque eu acho que eu estou andando na direção errada, eu vou desistir. Vou deixar o vento me levar para onde ele quiser. Vou deixar a maré me levar, vou deixar, sabe, as circunstâncias acontecer e seja o que Deus quiser. Só que muitas vezes não é isso que Deus quer para nós. Na maioria das vezes não é isso que nós precisamos fazer. Nós não precisamos desistir, nós não precisamos parar, nós não precisamos mudar a rota. Nós precisamos fazer exatamente e viver aquilo que nós acabamos de ler aqui. Que Jesus, ao ver os discípulos se cansando, o que acontece? Ele aparece para eles andando sobre as águas. Aí o que acontece? Mais uma vez, o povo teme, não reconhece a Cristo e tem medo. E aí começa a se assustar, começam a gritar, desesperados, quando Jesus aparece para ajudar. E aí no versículo aqui 51 diz que subiu junto para deles no barco, e o vento cessou, e ficaram maravilhados em si mesmo, além da medida. Aqui nós vemos que quando Jesus ele entrou no barco, o que aconteceu com o vento? Cessou. A tempestade ali, aquilo que estava trazendo dificuldade para eles romperem e viver o propósito, ou chegar a Betsaida, que era o caminho, que era a direção, se tornou mais leve. Então muitas vezes o que nós precisamos não é mudar a rota. Muitas vezes o que nós precisamos é deixar Jesus entrar no barco. O que nós precisamos é confiar em Cristo para que Ele possa se chegar até nós. Porque o que acontece muitas vezes nós temos medo. Meu irmão, eu já vi medo de muita coisa, mas pensa no medo que eu fico tentando entender. Que medo é esse? É o de se entregar para Jesus. Tem pessoas que se pelam de medo de entregar a sua vida para Jesus. Meu irmão, nós tínhamos que ter medo de entregar a nossa vida era para o diabo, esse ditado. De entregar a nossa vida para os vícios, para a cachaça, para a violência, para a prostituição. Esse devia ser o nosso medo. Não medo de se entregar para Jesus, porque quem aqui acredita que Deus tem algo ruim para nós? Deus não tem nada de ruim para nós, sabe? Então nós precisamos muitas vezes romper esse medo e fazer como Jesus está dizendo: calma, tenha bom ânimo, não tenham medo, sou eu. Muitas vezes Jesus se aproxima perto das pessoas e as pessoas temem a Jesus. As pessoas têm medo, as pessoas querem correr. E Jesus está aqui: calma, amigo, sou seu filho,
Se acalma, se aquete, sou seu pai. Nós precisamos perder isso. Isso não é novo, é algo que é gerado já na humanidade. Quando Deus ele resgata o povo do Egito e vai levar o povo até a terra prometida, aí chega um certo ponto que Deus fala: agora chegou a hora de eu me falar com o povo diretamente. Não vai ser só como com Moisés, porque nunca foi o desejo de Deus com que um falasse e todos ouvissem. O desejo de Deus era para que todos ouvissem a sua voz, todos tivessem um relacionamento de pai para filho com Ele. E aí que Deus fala: Moisés, avisa o povo que hoje eu vou se manifestar para eles, e eu falarei com eles. E aí o que acontece? Deus aparece na montanha, e aí começa ventos, tempestade, relâmpagos. E aí o povo se assusta. Fala para Moisés: Moisés, fala tu com o pai, fala tu com Deus, para que nós não venhamos falar com ele e morrer. Sabe que eu vejo essa passagem? Deus não estava dizendo que ia matar o povo, sim ou não? Deus não estava dizendo que ia acabar com o povo. Ele estava dizendo que: Moisés, fala para o povo que eu quero falar com eles. Fala para o povo que eu quero me relacionar com eles. E aí o que o povo gera? Não, Moisés, vamos falar com o povo, com Deus, para que nós não venhamos morrer. Fala tu, porque tu já acessou esse lugar. Deus matou Moisés? Não. Moisés falava com Deus em todo o tempo, e Deus não matou Moisés. Então o que Deus falou? Agora eu não quero mais só falar com Moisés, eu quero falar com o meu povo, eu quero me manifestar a eles. E é muitas vezes isso que Deus deseja fazer na minha e na sua vida. Deus deseja nos levar a um lugar de intimidade, de um lugar de relacionamento, de um lugar de comunhão com Ele, de um lugar de esperança, de confiar verdadeiramente no Senhor. Nós não devemos temer a presença, nós não devemos temer a palavra, ter medo, que é uma diferença entre o temor e o medo. O temor ele é interligado ao respeito, à reverência, a autoridades. O medo não. O medo é algo que nos afasta muitas vezes daquilo que é para nós acessar. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, quando ele entrar no Santo do Santo, ele temia muitamente a Deus, ele temia muito ao Senhor, mas ele não tinha medo. Ele entrava com muito temor, com muita reverência, com muita entrega, sabendo que se algo de errado acontecesse com ele poderia morrer, mas ele não tinha medo, mas ele ia com todo o temor e respeito à presença de Deus. Então nós precisamos mudar isso em nós, porque Deus nos deu uma direção, Deus nos deu um lugar, uma Betsaida, para que a gente possa ir nesse lugar, um mar para que a gente possa atravessar. E muitas vezes esse mar está difícil, esse vento está contrário e está pesado para remar, só que Deus está vendo. E o que Deus está esperando? A gente dizer: Deus vem, Jesus entra no barco, Jesus entra aqui para que essa tempestade, esse vento se acalme, para que essa dificuldade se vá. Caminhar na presença de Deus e navegar com Jesus se torna mais leve. Navegar com Jesus se torna mais fácil. Talvez o que você tentou até hoje foi porque com a força do seu braço você tentou muitas vezes e não conseguiu alcançar. Mas eu quero te convidar a você entregar nas mãos de Jesus. Você dizer: Jesus, entra no barco, Jesus, toma o teu lugar, faça o teu querer, faça a tua vontade. Senhor, eu não quero mais fazer do meu jeito, eu não quero mais fazer da minha maneira, mas faz do seu, Senhor. Porque eu confio que só assim eu posso atravessar, só assim eu posso chegar no destino, só assim eu posso alcançar a Betsaida, só assim eu posso romper com aquilo que muitas vezes está me impedindo. Nós não podemos querer ouvir a voz de Deus e fazer do nosso jeito, porque muitas vezes Deus vai dizer: vai para esse lugar, vai dessa maneira. Nós estamos ali querendo dar o nosso jeito, nós estamos ali querendo usar o nosso caminho, nós estamos ali querendo atravessar da nossa maneira. Só que o que nós precisamos muitas vezes é chamar Jesus para perto, é estar perto de Jesus, é confiar no Senhor, é viver um momento de relacionamento, de intimidade com Cristo, e não muitas vezes ter medo de Jesus, ter medo de se entregar. Sabe, Jesus ele leva os discípulos a atravessar esse lugar, porque Jesus, você acha que ele não saberia que muitas vezes poderia ter essa dificuldade, poderia ter esse vento contrário? Ele estava lá quando Deus criou todas as coisas, ele sabe como tudo pode acontecer. Deus ele já escreveu sobre os nossos dias, diz a palavra, antes mesmo deles existirem. Só que Jesus mesmo assim envia os discípulos. Quantas vezes o Senhor já não nos quis nos enviar
desviar, nos levar a viver um propósito, nós tememos. Muitas vezes nós tememos porque nós sabemos que vai requerer de nós uma entrega ainda maior, uma disposição ainda maior, uma renúncia ainda maior, e aí a gente fica com medo. E aquele negócio, aquele medo, sabe, de quando o pastor te coloca na escala para dirigir o culto, ou quando o seu líder de célula coloca você para fazer a dinâmica na célula, e aí você começa, meu Deus, eu não consigo, meu Deus, não vai dar certo. Tem uns irmãos aí que passam até mal, agora não mais, já se tornou líder de célula, agora já não tem mais opção. Eu já fiz como Jesus, eu lancei no mar e falei, vai até Betsaida, agora a tempestade aí, se tiver, se vira. Porque Jesus poderia ter ido junto com eles no barco, só que Jesus deixou eles ir sozinhos. Jesus enviou e falou, vai vocês. A Bíblia não está dizendo que Jesus deu a opção para eles, Jesus ordenou, a Bíblia diz, vá para Betsaida, entre no barco e vão. Nós precisamos entender que se Jesus nos enviou, meu irmão, vai acontecer. Quantos creem nisso? Se foi o Senhor que te chamou, vai acontecer. Se foi Cristo que te escolheu, meu irmão, você vai chegar do outro lado. Se você está na presença, se você está caminhando com Jesus, se você está obedecendo a palavra dele, se você está fazendo segundo aquilo que ele te ordenou, se prepare, porque a qualquer momento você pode chegar do outro lado. Mas pastor, o vento está difícil, está complicado, não se preocupe, a qualquer momento Jesus vai aparecer, vai entrar no barco, o vento vai cessar e você vai chegar do outro lado. O que você precisa é somente permanecer, o que você precisa é somente continuar nesse lugar, o que você precisa é somente confiar, ter esperança em Deus, não olhar para a direita, para a esquerda, para a circunstância, continua remando, continua mesmo que você esteja fatigado, continue remando. A Bíblia diz que Deus não vai dar-nos um fardo de um peso a qual nós não somos capazes de suportar. Deus não vai nos dar uma prova a qual nós não estamos dispostos, ou nós temos força suficiente para enfrentá-la. Deus sabe a nossa capacidade. Então se você está enfrentando, você está aqui hoje, você não desistiu ainda, é porque Deus sabe que o fardo que Ele entregou na sua mão, você é capaz de suportar. E não se preocupe, quando Ele vê que não estiver mais tendo tempo de você suportar, quando Ele vê que você não está mais conseguindo manusear, Ele vai aparecer e vai te conduzir ao outro lado, mas tudo isso é para te preparar. Por isso não tenha medo de se entregar, não tenha medo de atravessar, não tenha medo de remar, continue, busque forças, continue remando, porque a esperança vem do Senhor, a nossa confiança vem dEle. Foi Ele que nos enviou, foi Ele que nos colocou, aleluia, agora melhorou. Obrigado, Danilo, por sua vida. Salmos 33, 20 diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos a esperança. Essa deve ser a nossa canção. Aqui o salmista estava dizendo, sabe, tem alguns que confiam nas guerras dos seus cavalos, nos seus carros. Outros acham que a sua vitória vem para a força do seu braço. Outros acham que as suas vitórias vêm por conta do tamanho dos seus exércitos. Mas aí ele vai dizer, como feliz cuja nação é o Senhor, como feliz o povo que tem Deus como seu Senhor, como a sua esperança. Ah, feliz é aquele, meu Deus, eu vou ler esses salmos. Como é feliz, versículo 12 de Salmos 33. A nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para pertencer. Senhor, olha dos céus e vê toda a humanidade. De seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Olha aqui, Deus tem visto tudo que nós temos vivido, tudo que nós temos passado. Formou o coração de cada um. Por isso, entende tudo que fazem. Deus formou os nossos corações, então Ele entende cada passo nosso, cada respirar, cada atitude. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento
aos que o temem e aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva para a vida em tempos de fome. O Senhor é a nossa esperança. Não importa o que nós estamos passando, não importa o que esteja acontecendo, se a nossa esperança, a nossa fé vem dele, meu irmão. Não tem aquilo que se levante, não tem exército, não tem inimigo, não tem nada que se levante que seja maior do que o Deus Todo-Poderoso. E mais ele está dizendo, não confie na sua força, não acha que foi você que venceu essa guerra, e nem acha que vai ser você também que vai continuar vencendo. Somente confie, somente acredite, somente coloque a sua esperança nele, só continue remando na direção certa, porque se a sua esperança está nele, a qualquer momento algo poderoso pode acontecer. A qualquer momento a calmaria vem, a qualquer momento o vento começa a soprar a favor, e não contra, e não contra. Ele é o vento a favor, ele é o ruach de Deus. Muitas vezes o mundo ele pode trazer um vento contrário, contra aquilo que nós estamos dizendo, a direção que nós estamos, não é possível, eu estou indo contramão, sim, nós estamos indo, é na contramão do mundo. Mas quando nós estamos no lugar certo, fazendo da maneira certa, o tempo certo se manifesta na nossa vida e o vento a favor sopra sobre nós. O vento oportuno sopra sobre nós. O ruach de Deus, o vento de vida, o vento de espírito. É por isso que nós falamos a qualquer momento, meu irmão. Nós estávamos aqui remando, eu estava falando do vento contrário, o vento estava contrário, mas daqui a pouco o vento começou a soprar. Danilo começou a adorar ali, o ambiente já começou a mudar. É o vento a favor assoprando. É o vento a favor soprando. E esse vento a qualquer momento pode nos tocar. Esse fôlego de vida pode nos tocar. E a nossa vida nunca mais será a mesma. A mudança que Deus quer fazer, a transformação que Deus vai fazer em mim e você, de dentro para fora, ele começa aqui dentro. Ele começa aqui porque é só aqui dentro que nós sabemos o que nós enfrentamos, as guerras que nós passamos, as dificuldades, só aqui dentro. É por isso que ele já começa mudando por dentro, já começa a queimar o coração, ele já começa a trazer um fôlego novo. Talvez você chegou aqui no culto hoje meio desanimado, meio cabisbaixo, mas se você crê nessa palavra, se você crê no vento favor, você vai sair daqui revigorado, cheio do poder, renovado pela glória dele, pela unção, pela presença. Quantos crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus.